Um programa internacional que busca apoiar e incentivar mulheres a ocuparem cargos de responsabilidade nas empresas está sendo aplicado também no Brasil. O Springboard busca, através de cursos, instigar a liderança nas mulheres e promover a igualdade de gênero nas organizações. A Univale vai sediar um workshop do programa durante o segundo semestre aqui no campus Itajaí. É sobre isso que nós vamos falar hoje no Viva Voz, que já está no ar pela TV e também pela Rádio Univale. Junto comigo, a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e pelo nosso Instagram é no @VivaVozUnivale. Hoje nós recebemos a consultora de Springboard Brasil, Bárbara Wagner, aqui no Viva Voz. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, você. Bom, Bárbara, para a gente começar o nosso programa, então, a gente vai querer entender um pouquinho mais o que é o Springboard, né? Ele foi criado por mulheres e tem o intuito de inserir elas em cargos de responsabilidade, como a gente falou na abertura do programa. Quando é que se percebeu essa necessidade de criar esse programa? Esse programa foi trazido para o Brasil por uma consultora francesa que eu conheci há 2 anos numa consultoria em Florianópolis e encantei com o programa porque ele explicou muito das discriminações, dos desafios e das dificuldades que eu tive na minha própria carreira. Quando eu vi falar pela primeira vez em teto de vidro, eu entendi quando eu tinha batido no teto de vidro e quanto é difícil quebrar o teto de vidro nas empresas. E esse teto de vidro, que é invisível, mas é uma barreira, que dificulta a ascensão de muitas mulheres a cargos de liderança. Bom, Bárbara, e de que forma o programa ele trabalha para alcançar os objetivos? Ele é um curso essencialmente vivencial e comportamental e prático. Ele tem muito pouco de teoria, porque ele foca em desenvolver nas mulheres aquelas qualidades comportamentais da liderança que elas ainda não têm. E por que não têm? Não tem porque, infelizmente, meninos e meninas ainda são criados de forma diferente, são educados de forma diferente. Enquanto os meninos são educados para serem super-heróis, vestirem a roupinha do Batman e saírem para salvar o mundo, as meninas são vestidas ainda de princesas que ficam esperando seus príncipes, que vão oferecer uma vida feliz para elas e prover-lhes tudo que elas precisam. Então, imagina o que isso desenvolve em termos de limitações para as mulheres e o pouco incentivo que elas têm para assumirem cargos de liderança. Então, enquanto os meninos são incentivados a assumirem riscos, as meninas são incentivadas a ficarem quietinhas, brincando de bonecas ao lado de suas mães. Certo, Bárbara, você falou que ele veio para o Brasil, né? Mas onde que ele foi criado? Ele foi criado há 27 anos na Inglaterra por 2 mulheres britânicas e desenvolvido especialmente para mulheres. O primeiro cliente delas foi a BBC de Londres, né? E com isso também, pelo fato de ser para uma rede de comunicação, elas tiveram uma expansão muito rápida. Hoje, o curso já está em mais de 40 países. O Brasil é o 43º a receber o programa e tem mais de 2.000 consultoras habilitadas, tendo já capacitado mais de 40 mil mulheres pelo mundo. Bacana. E a que tipo de pessoa esse programa é dirigido, Bárbara? Ele é dirigido a mulheres basicamente a partir dos 18 anos até 60, 70 anos, não tem limite de idade. Em algumas turmas nós temos mulheres de 23 anos e mulheres de 60 compartilhando das mesmas experiências, fazendo os mesmos exercícios, até porque como o curso fala das pessoas, fala do seu lado pessoal, fala dos seus valores, as suas características pessoais, as suas potencialidades, as suas vulnerabilidades, qualquer um tem esse tipo de característica em qualquer idade. Claro que se diferencia, né, numa mulher de 60, mas numa mulher de 23. Mas tem uma outra coisa muito importante que o Springboard traz, que é o não julgamento. Então, quando eu tenho uma turma bastante heterogênea, eu tenho esse olhar de as mulheres pararem de olhar uma para as outras com um olhar crítico, com um olhar de julgamento ou de se olharem como concorrentes. O programa promove a sororidade entre as mulheres, ou seja, se enxergarem umas outras como irmãs. E ele, então, é destinado
no caso da Univale, a alunas, a professoras, a pesquisadoras e a comunidade em geral, porque por ser um curso de extensão, ele fica aberto à comunidade. A gente faz questão de salientar na Univale e em as outras universidades que a gente já atua, como na Unicinos no Rio Grande do Sul, a importância das professoras participarem, porque professores são multiplicadores. Então, se as professoras entenderem as questões da desigualdade de gênero, os desafios e as dificuldades da mulher para subir na carreira, elas terão condições de lidar com isso muito melhor em sala de aula. E aí, sim, a universidade vai ser e vai desempenhar o seu papel de agente transformador da sociedade. Bárbara, e por que oferecer, então, um treinamento de liderança especialmente voltado para mulheres? Existe uma diferença na abordagem? Em primeiro lugar, sim. Quando a gente fala de liderança em geral, nós normalmente temos como referência e como modelos os homens. E com suas características próprias. Então, as mulheres dificilmente têm referenciais, elas têm em quem se inspirar como líderes femininas. E quando a mulher quer crescer na carreira, normalmente ela acaba se inspirando num homem com características que não são delas e que muitas vezes elas se transformam em líderes consideradas mandonas. Então, o Springboard busca mostrar para as mulheres que é possível, sim, ter uma liderança feminina. Normalmente, a liderança feminina nata, né, ou desenvolvida, ela é mais inclusiva. A mulher tem um olhar de mais longo prazo e no sentido de incentivar o desenvolvimento das pessoas. Então, existe, sim, diferença entre liderança feminina e liderança dita masculina, claro, se falando em termos gerais. E mais do que isso, como num curso de desenvolvimento de liderança feminina nós falamos de potencialidades, de vulnerabilidades, dificilmente as mulheres estariam predispostas a falar sobre isso na frente de outros homens. Se vocês perceberem em sala de aula, vão ver que provavelmente muito mais homens falam em sala de aula do que as mulheres. Então, a gente propicia esse ambiente acolhedor e seguro para que as mulheres possam expor ali também suas dificuldades, suas vulnerabilidades, e trabalhar isso, o que certamente elas não fariam se houvessem homens na mesma turma. Bom, Bárbara, e como você comentou, as mulheres, quando elas exercem uma maior postura, né, em questão de liderança, elas são consideradas mandonas. Mas por que isso, quando é exercido por um homem, ele não é visto de forma negativa e quando é por uma mulher, é recebido de uma forma tão oposta? Porque, primeiramente, existe discriminação, a gente sabe disso. Então, quando a mulher está num cargo de liderança, se questiona por que ela chegou àquele cargo, muitas vezes colocando suspeitas infundadas sobre aquela posição. Muitas vezes elas assumem, sim, um cargo, elas se tornam mais duras ou mais agressivas num cargo de liderança do que os próprios homens, porque elas estão copiando um modelo que não é próprio delas, que não parte da sua autenticidade. Então, quando a gente trabalha no Springboard, no curso, no programa, a gente trabalha as questões, as características pessoais muito dentro da autenticidade. Ou seja, eu não preciso de deixar de ser quem eu sou para me tornar líder. E isso, para as mulheres, é uma grande descoberta, porque no momento que eu descubro que eu posso ser líder, continuando sendo quem eu sou, valorizando minhas próprias qualidades, eu também me torno mais autoconfiante. Porque é muito difícil você desempenhar um cargo de liderança usando máscaras daquilo que você imagina que você tem que ser para ser líder. Não só o que você imagina, porque se a gente olhar para trás, para a nossa própria experiência, e eu olhar para a minha própria experiência, quando eu era aprendiz, quando eu estava me desenvolvendo na minha carreira, se dizia nas empresas que a tua vida pessoal era desconectada da tua vida profissional. Hoje, não. O Springboard procura olhar a mulher de uma forma holística, ou seja, trabalha a mulher no seu lado, na sua liderança pessoal, a mulher na sua liderança profissional, a mulher na sua liderança na comunidade e a mulher com sua liderança no mundo. Porque o olhar da mulher, quando ela passa pelo Springboard, muda. Ela começa a perceber discriminação onde antes ela não percebia. Ela começa a entender determinadas piadas das quais antes ela ria.
e que não percebe que isso prejudica, inclusive, a sua própria carreira. Então, há uma série de questões muito sutis que você passa a perceber no momento que você abre os olhos para aquilo que é e que deve ser a liderança feminina e o quanto os desafios são grandes e maiores do que às vezes a gente percebe. Bárbara, e quais que são, qual que é o perfil das mulheres que procuram treinamento? Normalmente são mulheres que buscam crescer nas suas carreiras. Ou mulheres que retornam, né, que, por exemplo, tiveram filhos e retornam ao mercado de trabalho e querem se recolocar novamente no mercado. Mulheres que já estão colocadas no mercado e que buscam uma ascensão que muitas vezes elas não estão conseguindo. Pode ser também mulheres recém-formadas ou ainda na graduação que não querem passar por esse tipo de desafio, por esse tipo de problema que viram suas mães, por exemplo, passarem. Pode ser também empreendedoras, porque o que ocorre? Como a carreira corporativa muitas vezes é difícil para as mulheres, seja em termos de horário, seja em termos da questão de licença maternidade, ou porque não tem determinada flexibilidade quando precisam, muitas mulheres acabam largando a carreira em função de toda essa pressão e essa dificuldade e assumindo seu próprio negócio. Só que ela leva, quando ela assume esse próprio negócio, os mesmos vícios, as mesmas vulnerabilidades. Então, ela se torna dona da empresa, sem conseguir colocar em prática na sua empresa esse olhar para a liderança feminina. Ela continua praticando uma liderança masculina e, muitas vezes, não dá oportunidade para outras mulheres na sua empresa. Então, também para as empreendedoras, porque o fato de você ser empresária, ser empreendedora, não significa que você é líder. Nem sempre você sabe liderar a sua equipe. Você manda porque você é dona, você tem o investimento da empresa. Então, são aspectos diferentes. Empreendedorismo é diferente. De ser empreendedor é diferente de ser empresária, que também é diferente de ser líder. Certo. Bom, Bárbara, a gente vai fazer um intervalo agora e já volta logo, logo. Hoje o assunto em pauta é o programa Springboard de Desenvolvimento de Liderança Feminina. Até logo. Bom, já voltamos com o Viva Voz. Nosso assunto de hoje é o programa Springboard de Desenvolvimento de Liderança Feminina. E a nossa convidada de hoje é a Bárbara Wagner, que é consultora de Springboard. Bom, o programa ele apoia os 5 pilares da ONU Mulheres, que buscam a igualdade de gênero em todos os aspectos da vida. Um deles é aumentar a liderança e a participação das mulheres nas organizações. Bárbara, por que nós temos um índice tão baixo de líderes mulheres nas empresas? Começa, como a gente disse, pela educação. Nas universidades, a gente percebe que mais de 50% dos estudantes já são mulheres. E no mercado de trabalho, quais são as estatísticas? No Brasil, em torno de 29% das empresas têm mulheres no comando e menos de 10% de mulheres em conselhos de administração. Então, existe um gap muito grande entre aquilo que se vê nas universidades e aquilo que o mercado lá fora mostra de resultado. Então, mulheres bem-sucedidas na universidade, muitas vezes primeiras da classe, super inteligentes, acabam enfrentando problemas no mercado de trabalho. E muitas vezes elas retornam à universidade achando que não estão prontas ainda tecnicamente ou cientificamente. E o que o Springboard mostra é que esse gap não é técnico nem científico, esse gap é comportamental. Então, por isso que é importante trazer um programa desses para a universidade, para suprir esse gap. Né? Outro detalhe que tem comprovado também, que quando as mulheres se candidatam a um cargo, seja um cargo novo numa outra empresa ou uma promoção num cargo interno, se elas não cumprem com 100% dos requisitos, elas não se candidatam. O homem tem uma atitude diferente. Se ele cobrir 70% daqueles requisitos para o cargo, ele se candidata, ele arrisca, ele sabe que o que ele não souber daqueles 100%, ele vai aprender durante o processo, no próprio trabalho. Então, isso também é uma dificuldade, né? A própria mulher não arrisca mais e isso é algo que a gente
sugere no programa. Você não precisa estar 100% sabendo de tudo que você vai fazer. Você vai aprender parte disso. É importante que você saiba uma parte. Então, é uma forma também de incentivar as mulheres a arriscarem mais, a acreditarem mais em si próprias. Bárbara, a gente até conversava no intervalo, essa questão por ser um programa voltado apenas para as mulheres, né? Onde que ficam os homens nesse processo, né? Esse programa, ele incentiva apenas as mulheres a serem líderes? Ele é contra os homens, né? Não, como a gente disse no início, né, ele é um programa criado por mulheres e para mulheres, e é sobre o que as mulheres podem fazer por si mesmas para crescerem nas suas carreiras e assumirem cargos de liderança. Ele não é sobre o que os homens fizeram ou deixaram de fazer por elas, o que a família fez ou deixou de fazer, ou o que a própria sociedade. Ele não é um programa para sair cobrando de quem quer seja, porque eu não cresci na minha carreira. Não, ele é um olhar interno, ele é um olhar para si própria e para olhar. Inclusive, aproveita, né, e o programa até ressalta algumas características naturais masculinas, como, por exemplo, networking. Os homens sabem fazer muito mais networking e rede de apoio do que as mulheres. Por exemplo, quando um homem vai se candidatar a um cargo de liderança dentro de uma empresa, a uma promoção, ele já tem vários amigos ali na empresa, ele já conversou com vários colegas que vão falar bem dele, que vão dar suporte para essa promoção. A mulher, geralmente, ela não faz isso. Ela vai lá, acredita na sua competência e se candidata. E muitas vezes não conseguem. Não porque não lhes falta competência, mas porque lhes falta, sim, networking e rede de apoio. Os homens geralmente têm mais foco e são mais assertivos que as mulheres. Então, a gente desenvolve no programa e incentiva as mulheres a desenvolver o seu foco, a desenvolver também a prática da assertividade. Outro pilar que é defendido pela ONU é eliminar a violência contra as mulheres. Uma notícia que foi publicada pelo Portal Brasil no final de 2016 diz que piadas machistas, compartilhamento de fotos de mulheres nuas e comentários constrangedores contra mulheres são muito comuns em ambientes corporativos e considerados assédio sexual. De que forma que é trabalhado isso no programa, Bárbara? Ele é trabalhado principalmente através da assertividade. O que é assertividade? Se nós compararmos, né, em uma linha, num extremo a passividade e no outro extremo a agressividade, nós vamos perceber que a assertividade está no equilíbrio. Então, o que se aconselha às mulheres nessas situações? Não é permanecer quieta e fazer de conta que não ouviu. Assim como também não é sair brigando com todos os seus colegas. É, sim, explicar a eles como ela se sente com esses comentários, como ela se sente ouvindo esse tipo de colocação, colocando para eles também se eles gostariam que suas irmãs, suas mães, suas esposas se sentissem assim. E através dessa conversa assertiva, ela diz também como ela gostaria de ser tratada. Então, ela fala dos seus sentimentos, como ela se sente em relação àquilo. Ela busca com ele uma empatia, através, né, de mulheres da família dele, e busca com isso ser muito objetiva naquilo que ela quer. A partir de hoje, eu gostaria de ser tratada dessa e daquela forma. Então, é uma forma equilibrada das mulheres reivindicarem respeito, né, porque respeito é o mínimo. Bárbara, o treinamento das mulheres que participam do workshop tem duração de 4 encontros, né? Vocês fazem um acompanhamento após o treinamento para calcular os resultados dessas mulheres? Quando ela é uma turma corporativa realizada numa empresa, normalmente sim. Quando são turmas abertas, como a gente chama, que é o caso da Univale, a gente faz o acompanhamento até o 4º encontro. Claro que a gente mantém contato com essas mulheres. Todas as turmas que nós tivemos até hoje, foram 7 turmas, 5 em Florianópolis e 2 em Porto Alegre, a gente mantém aberto o grupo do WhatsApp com essas mulheres até hoje. Então, a gente sabe o que elas estão fazendo, a gente incentiva que elas continuem se encontrando, que elas tornem essa turma uma rede de apoio, porque todas elas passaram pelo mesmo treinamento.
E tem toda uma série de acompanhamento durante o programa. No primeiro, tem, na verdade, entrevistas com essas mulheres antes do primeiro workshop. Depois tem o workshop de avaliação do primeiro workshop e também de expectativas dela com relação ao programa. E mais uma avaliação no último workshop. Importante frisar que esses workshops acontecem uma vez por mês. Porque entre cada workshop, elas trabalham um livro, que é o workbook, é o livro de atividades do programa, que é esse livro. Esse livro tem 12 capítulos de atividades, né? Ele tem várias atividades, ele não é um livro teórico. Cada capítulo traz o depoimento, a história de uma mulher inspiradora. Essas mulheres inspiradoras, no caso do livro brasileiro, são todas brasileiras. Porque quando a Corrine trouxe o programa para o Brasil, ela teve o trabalho de traduzir e adaptar o livro para o Brasil. Certo. Ou seja, de tropicalizar. Então, além dos exercícios, você tem aqui uma história de uma mulher inspiradora de diferentes setores, né, de organizações, executiva, de comunidade, líderes comunitárias. Então, entre cada workshop, as mulheres têm quatro capítulos para trabalhar. Então, elas recebem o livro no workshop 1, tem 4 capítulos para trabalhar de exercícios até o workshop 2, porque o workshop 2 vai discutir tudo aquilo que elas desenvolveram nesses 4 capítulos. Depois do workshop 2, a mesma coisa, mais 4 capítulos, depois que serão discutidos no workshop 3. E assim, quando elas terminam o workshop 4, elas terminam o livro. Importante ressaltar, o programa é transformador, mas não é milagroso. A transformação que cada mulher vai ter na sua vida vai depender de quanto ela se dedica a esses exercícios. Que ela não faz sozinha. No primeiro workshop também ela encontra uma dupla. Alguém com quem ela vai compartilhar esse caminhar. Vai compartilhar dúvidas, dificuldades, enfim. Muitas se tornam duplas para o resto da vida. E quais são as principais competências que vocês observam nas mulheres após esses workshops? Os depoimentos são incríveis. A gente está divulgando vários depoimentos na página do Facebook do Springboard Brasil, porque eles são muito diversos. Cada mulher capta aquilo que era necessário para o seu momento. Vou dar um exemplo próprio meu. Para mim, o maior desenvolvimento com o Springboard foi assertividade e autoconfiança. Porque eu tinha uma capacidade enorme, mas eu não acreditava na minha capacidade. Eu tinha uma dificuldade grande, né? Uma certa insegurança. Algo que eu já tinha detectado há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. Só que eu nunca tinha conseguido superar isso. E eu adquiri autoconfiança no momento que eu assumi a minha autenticidade, no momento que eu descobri que eu tinha, sim, características que me valorizavam e que eu não precisava me tornar uma outra pessoa para me tornar mais líder ou ter mais confiança. Outras mulheres ressaltam a questão de terem mais tempo para si, principalmente mulheres casadas com filhos e que vivem em torno de suas famílias e de seu trabalho e super estressadas. Elas aprendem uma coisa mágica, que é delegar. O primeiro choque que as mulheres levam no Springboard é descobrirem que, embora a multitarefa possa ser uma habilidade feminina, ela não ajuda em nada no processo de liderança. Ser multitarefa é muito bom para o seu chefe, porque você vai ser uma assistente excelente, mas nada bom para a sua própria carreira. Então, elas aprendem a delegar em casa, deixam de ser rainhas do lar, que querem fazer tudo sozinha, muitas vezes não permitindo que o pai participe mais da educação dos filhos ou que participe mais das tarefas da casa. Então, elas deixam de ser tão rainhas do lar e deixam também de ser tão multitarefas no trabalho e aprendem que elas podem relaxar, que elas podem ter tempo para elas, que elas podem também focar no seu desenvolvimento. Muitas mulheres nos perguntam, mas como esse curso de vocês ocorre durante a semana? Esse é o primeiro passo. Você chegar na sua empresa e pedir um dia de dispensa por mês para a sua capacitação. Como você vai compensar isso? Uma questão de negociação, se a empresa vai liberar, se você vai ter que fazer hora extra, se você vai compensar isso com alguns minutos a mais durante o dia. Enfim, faz parte do processo de liderança aprender a negociar o seu tempo e o investimento em você mesma.
Bárbara, a gente já está chegando no finalzinho do programa. Agradeço a tua participação, então. Queres convidar o pessoal para participar aqui do workshop que vai acontecer na Univale? Obrigada pela participação. Agradecemos muito essa oportunidade, né, de estar aqui na Rádio Univale. A Univale está sendo a segunda universidade brasileira a oferecer o programa Springboard e a primeira em Santa Catarina. Então, nós agradecemos essa oportunidade. Queremos muito convidar o corpo docente que participe também. A gente já teve em contato com uma pessoa responsável pela área de qualidade de vida, se não me engano, que tem aqui na universidade, né? Que também está apoiando as alunas e a comunidade em geral. Todas as mulheres sejam bem-vindas. São 4 workshops, um por mês, e dedicação, venham. Importante salientar também, não é um curso de formação, né? Então, é um curso para proveito próprio. Se eu vou aplicar ele na vida pessoal, profissional, enfim, nas minhas atividades na comunidade, na minha causa, é questão de cada uma, mas ele é para desenvolvimento próprio, não é curso de formação. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, Nicole. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando que sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais. Tchau.